Bem-vindos a mais uma aula, onde nós vamos hoje falar sobre a divisão. Primeira coisa que eu quero tirar aí da sua cabeça é a questão do medo. Muitas pessoas têm medo de dividir, têm medo dessa operação. E o medo, ele cria uma barreira na gente. Quando nós temos medo de alguma coisa, a gente normalmente, o nosso corpo instintivamente cria essa barreira, cria essa repugnância, esse afastamento. Então, a primeira coisa, se você já construiu os nossos dois pilares importantíssimos, que foi adição e multiplicação, não tenha medo da divisão. Você não precisa ter medo de dividir. Se você já aprendeu a multiplicar, eu te garanto, sem sombra de dúvidas, você não vai precisar ter medo de dividir, tá bom? A divisão, ela é a operação oposta à multiplicação. E o que quer dizer dividir? Dividir, pessoal, eu acho que a operação mais bonita da matemática depois do somar é o dividir, porque a gente só divide aquilo que a gente tem. Assim como lá na subtração a gente tinha a historinha de Robin Hood, aqui também. A gente só pode dividir aquilo que a gente tem, né? Então eu preciso ter para compartilhar. Dividir é você compartilhar, é você distribuir, né? E de uma forma equitativa. A matemática, ela é muito, mas muito justa mesmo. Se tem uma coisa que eu gosto na matemática, é esse senso de justiça que ela traz, porque quando ela faz uma divisão, ela não faz distinção. Ela divide igualmente para todos nós. E vamos levar aí para o lado eu sempre gosto de contar essa história, para o lado aí religioso, né? A matemática, ela é tão antiga que quando Moisés foi lá esqueci o nome do lugar lá que ele foi receber as tábuas, né, os 10 mandamentos de Jesus. Esse mandamento aqui não foi escrito lá nas tábuas, mas eu brinco que ele foi lá recebido por Moisés no alto da montanha, aonde Jesus falou para ele: nunca dividirás por zero. Esse é uma lei, é um mandamento da matemática, e eu faço essa brincadeirinha aqui para que você possa memorizar que não existe divisão por zero. É um mandamento, é uma lei, e a gente costuma não contestar as leis que a gente recebe, né? E essa é bem antiga mesmo, por isso que eu citei, né, que é lá da época de Moisés, que ele recebeu esse mandamento, só que ele esqueceu de escrever lá na época, ficou encoberto até que nós matemáticos aí descobríssemos, né, que nunca dividirás por zero. Não existe divisão por zero, né? Então, vamos lá. Quem são as partes da nossa divisão? Quem são as pessoas, né? Nós temos na divisão o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Professora, mas eu não consigo memorizar esses nomes, dividendo, divisor. Tudo bem, não tem problema, tá? Você precisa, teoricamente, aqui lembrar que o seu dividendo, assim como a gente tinha um minuendo lá, o dividendo ele tem sempre que ser um número maior. Calma que a gente vai chegar lá onde a gente tem aquelas divisões que a gente não pode fazer. Aqui, no presente momento, esse dividendo ele tem que ser o maior número, né? Você precisa ter com quem dividir, porque você não pode dividir por zero. Esse cara é o divisor e o quociente é o nosso resultado. É o resultado daquilo que a gente conseguiu dividir. E o resto, aqui, na operação do conjunto dos números naturais, o resto pode existir. Eu dividi equitativamente para todo mundo e sobrou uma quantidade que eu não consigo dividir de uma maneira correta, então eu deixo ele sendo o meu resto. Tudo bem? Aqui a gente ainda não aprendeu os decimais, então aqui esse resto ele vai sobrar mesmo. E é por isso que aqui, quando a gente fala da divisão com os números naturais, esse número tem que ser maior do que esse. Só posso dividir aquilo que eu tenho. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos mais uma historinha, porque afinal de contas as historinhas servem para nos inspirar e servem para a gente conseguir saber fazer as continhas aí. Bom, vamos supor que você foi convidado para ir num churrasco. E de repente você vê aquela imagem daquele amigo seu empurrando uma vaca. Ele está chegando para um churrasco com uma vaca inteira e viva para poder dar a sua pequena contribuição para o churrasco que ele foi convidado. O que vocês acham que vai acontecer? Provavelmente vocês não vão conseguir, né? Ou então vai ser muito mais difícil a gente comer o boi inteiro do que ele picado. Essa é a historinha que eu quero que você pegue aí da divisão.
Quando você for dividir, pensa no churrasco com o boi inteiro e pensa se você chega com uma sacolinha de carne. Qual que é mais fácil da gente poder comer? O churrasco onde a gente tem o boi inteiro ou o churrasco onde você chega apenas com um embrulhozinho de uma pequena porção de carne? É claro que aquele embrulhozinho da pequena porção de carne, já de preferência picada e preparada, é muito mais fácil do que a com o boi inteiro. E é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente for dividir. Não pensa no boi inteiro, pensa sempre no pedacinho de carne. O que isso quer dizer isso, né? Parece que a professora é doida, mas ela não é. Olha só, eu tenho 228, tá? Parece que 228 seria o meu boi inteiro, tá? E vamos lembrar, eu não consigo comer o boi inteiro, é mais difícil, então eu vou pegar ele por partes. Que partes são essas? Como é que a gente pica esse boi? Eu preciso pegar uma quantidade que seja suficiente para me dividir para 4. Bom, se eu pegar apenas a primeira parte aqui, que é o meu 2, eu não consigo dividir para 4, 2 é menor. Então, eu tenho que pegar o meu 22. Isso é a gente picar o boi para que a gente possa comer. Não importa o tamanho do número que você esteja dividindo, mas se você pensar apenas em 22, você não vai pensar em nada, ninguém mais, não existe mais ninguém no planeta, só existe aquele 22. Eu tenho apenas 22 para me dividir para 4, você consegue pensar nesse número com mais facilidade e você não precisa se preocupar com o tamanho do boi que você tem para comer. Você vai sempre comer ele por partes. 22 para a gente dividir para 4, qual que é o grande segredo da gente conseguir efetuar a divisão? A gente saber multiplicação. Você vai lá e pergunta para o seu cérebro, lembra do gatilho que você já criou o caminho da informação? Então, lá na sua sinapse neural, cérebro, 4 vezes quanto que é 22 ou perto de 22, né? Porque aqui a gente pode ser um número próximo, não um número aproximado ou um número exato. 4 vezes quanto? 4 vezes quanto? 4 vezes 5, né? Você perguntou, você foi lá, o seu cérebro consultou na tabuadinha do 4 lá, qual que é o número que chega mais perto aqui. Esse número não pode passar, né? Ele tem que ser sempre menor, e menor é o 4 vezes 5. 4 vezes 5, aí a gente vai sempre fazer a operação inversa, né? O que é que a gente faz aqui? Aqui a gente multiplica, tá? A gente faz aqui o vezes, tá bom? 4 vezes 5, 20. A gente vem cá e subtrai desse carinha do nosso boi grande aqui, que já tá picadinho, o que vai sobrar? 22 menos 20, sobrou 2. Bom, agora a minha regra me manda descer o meu próximo número, tudo bem? Agora eu tenho 28 para mim poder dividir para 4. Novamente o seu boi, não importa se aqui tivéssemos mais números, tudo bem? Eu acho até que eu vou colocar para mostrar uma coisa aqui para vocês. 28 para dividir para 4. Caminho neural, cérebro, sinapses que já foram criadas com a minha tabuada de multiplicação. Na tabuada do 4, 4 vezes quanto que é 28 ou chega perto de 28? O seu cérebro vai te responder que esse número é o 7. 4 vezes 7 é 28. Você multiplicou aqui, subtraiu, 28 menos 28, sobrou 0. Eu não sei, eu não fiz ainda a divisão daqui do lado, mas eu vou inventar mais um número aqui para mostrar para vocês mais uma coisa, tá? Vamos supor que aqui eu tenha mais esses dois números que eu estou criando aqui agora para mostrar para vocês um outro erro muito comum que vocês cometem, tá bom? Faz de conta que agora a nossa conta vai continuar. Sobrou nada aqui, tudo bem? Então agora a nossa regra é qual? Desce o próximo número. Você desceu o próximo número. E eu coloquei 1 aqui de propósito. Por quê? 1, você consegue dividir para 4? Aqui não. Do jeito que eu preciso, aqui 1 eu não consigo dividir para 4. Qual que é a regra? O que que manda a nossa regra? Se aqui você desceu o número que você já deveria ter descido e você ainda não conseguiu dividir, você vai acrescentar um 0 no seu consciente, somente aí você vai descer o próximo número, tá? Esse é um erro muito, mas muito comum mesmo, que acontece de vocês não virem com esse 0 para cá. Vocês simplesmente descem o outro número, né? E fazem a divisão novamente, 12 dividido para 4 dá 3, né? E aqui é um errinho muito, muito comum mesmo que acontece, foi por isso que eu quis inventar esse númerozinho aqui
foi de última hora mesmo, juro para vocês que não estava programado. Bom, aqui a minha divisão, ela é chamada de divisão exata, tá? Porque deu para me dividir todo o meu boi, deu para dividir pela quantidade de pessoas que eu tinha aqui de maneira correta e certa, tá? Antes de eu dividir essa próxima continha aqui para vocês, o que eu quero falar a respeito de divisão? Nunca, nem em vestibular, nem em provas de concurso, eu nunca presenciei uma divisão que seja impossível a gente fazer ela no MOOC, tá? Normalmente as divisões que são cobradas das pessoas, seja em qualquer prova que você vai executar, são sempre divisões que nós conseguimos fazer ela manualmente, tá? É por isso que é bom a gente treinar um pouquinho de divisão, sim, porque isso cai em provas, isso cai em concursos, né? Porque as pessoas sabem da grande dificuldade que as pessoas têm de dividir, mas lembre-se sempre, nunca vai ser te cobrado uma divisão, teoricamente, que você não consiga fazer ela manualmente, tá? Porque existem realmente algumas divisões que a gente só consegue efetuar na calculadora. Mas eu nunca vi isso ser cobrado, normalmente são divisões essas que são possíveis de serem feitas. Agora vamos lá para um outro grande mistério, né? Que vocês, quando a gente não tem apenas um único algarismo, nós temos aqui 2 algarismos para a gente poder dividir. Conclusão, nós temos uma dezena. E as pessoas têm muita dificuldade em pensar, porque aqui a gente estava pensando apenas na tabuada do 4, que foi uma tabuada que a gente treinou, a gente fez aquelas cópias lá, tudo bem? Então aqui agora, a tabuada do 12, teoricamente eu não aprendi, eu não fiz. Isso é impossível? Não. Vamos pensar no nosso boizão lá, a gente não consegue comer o boi inteiro, nós precisamos pegar pedaços e comer esses pedaços separadamente. E eu tenho que pegar um número que seja maior do que 12, que eu consiga, né? Um número maior do que 12. Se eu pegar apenas o 7 não vai dar certo, eu vou pegar o meu 75. O que eu faço, pessoal? Que agora a grande dificuldade de vocês, como é que eu acho o meu número aqui? Essa que é a grande questão, né? Eu costumo ensinar um segredinho, um gatilhozinho, que geralmente dá certo, pelo menos para você chegar próximo do número. Bom, 12 aqui está muito próximo de 10, vocês concordam comigo que 12 é muito próximo de 10? Então aqui, na verdade, eu vou pegar como se eu vou pensar na minha cabeça como se eu pegasse 75 e dividisse para 10. Para que eu estou fazendo isso? Isso eu não faço aqui assim do jeito que eu estou fazendo, não. Estou fazendo para mostrar para vocês. Eu estou fazendo isso tudo na minha mente. Eu tenho 75 para dividir para 10. Nossa, dá 7, né? 7 vezes 10, 70. Tudo bem? O que eu achei com esse 7, pessoal? Eu achei um número próximo. Quer dizer que o número que eu vou colocar aqui vai ser o 7 e o 7 vai dar certo? Não. Mas pelo menos você chegou próximo de um número. Porque eu já peguei pessoas, inclusive eu já participei de vestibulares como chefe de sala, que as pessoas faziam lá toda a tabuada do 12 para conseguir achar esse número. É desnecessário. Bom, então o que você vai fazer? Só que o seu número não é 10, o seu número é 12. Se você quiser ver se vai dar certo mesmo, você vai multiplicar apenas 12 vezes 7. Você vai ver que vai passar. Vamos ver? 12 vezes 7, 14. 7 vezes 1, 7, com 1, 8. 84. Então, se você multiplicar por 7, passou. Você só tinha 75. Então, quer dizer que não é o 7. Abaixo do 7, isso só pode ser o 6. Tá? Esse gatilhozinho que eu estou colocando aqui para vocês é somente para que vocês achem esse número aqui de uma maneira mais fácil. Qual que é o gatilho que eu uso? Até 13, ou no máximo 14, eu arredondo o número para baixo. Eu arredondo para 10. E se for 16, 17, 18 ou 19, normalmente eu penso no número posterior. Eu penso como se eu estivesse dividindo por 20. O que eu quero dizer para vocês? Se aqui eu estivesse dividindo por 16, ou se eu estivesse fazendo a divisão por 18, eu não iria pensar em dividir por 10. Eu iria pensar em dividir por 20, porque dividir por 2 também é fácil, é simples. É isso que eu quero dizer para vocês. Com isso, eu não consigo o número exato, mas eu consigo chegar próximo do número que eu estou desejando chegar. É só isso, tá bom? É um gatilhozinho para a gente poder pensar nesse número aqui de uma maneira um pouquinho mais fácil. Então, vamos lá. Quanto que seria 6 vezes 12? Se você não consegue fazer de cabeça, você pode fazer aqui, ok? Você pode fazer no seu rascunhozinho lá do lado, é pertinente, todo mundo faz mesmo, inclusive eu
né, a gente faz. Não quando é 12, porque 12 teoricamente é muito fácil. Se você já fez isso, você veio para cá, subtraiu 75 menos 72, isso vai me sobrar 3. O que eu tenho que fazer? Descer o meu próximo número. De novo, eu tenho 30. Pensa em 10. 10, 20, 30. Teoricamente, esse número seria o 3, tá? Se você tivesse 33 para dividir para 10, esse número seria o 3. Mas você não tem 10, você tem 12. Se você pegar o 12 e multiplicar por 3, você vai achar 36. 36 passa. Abaixo do 3, você vai ter o 2. Não sei se você consegue a tabuada do 2 aí, mas 2 vezes 12 é 12 mais 12, que isso é 24, ok? 2 vezes 12, 24. Quando você for fazer essa subtração aqui, o que eu te aconselho a fazer? Aquele negocinho de pedir emprestado, tal, é muito mais fácil aqui você usar até mesmo contar nos dedinhos mesmo. Por que é mais fácil eu contar no dedinho? Porque você tem que achar um número menor do que 12, tá? Esse número que você vai encontrar aqui jamais pode ser maior do que 12. Então, talvez aqui para você não errar nas contas, tá? Talvez seja mais fácil você contar nos dedinhos aqui. 25, 26, 27, 28, 29, 30, tudo bem? E aí você achou o seu resto. O seu resto aqui é 9. Vamos descer o próximo número. O próximo número é 4. A gente o número 7, tá? Bom, achamos aqui o número 7. 2 vezes 7, 14, foi 1. 7 vezes 1, 7. Com mais 1 que foi 8. Ok? 94 menos 84, esse aqui é o nosso resto, tá? Divisão, pessoal, ela dá um pouquinho a mais de trabalho, mas não é impossível. Eu acho que nada melhor do que o treino para que a gente consiga fazer as coisas cada vez melhores. A gente vai criando sinapses, nós vamos criando conexões neurais no nosso cérebro que vai fazendo cada vez mais fácil, tá? É só a gente olhar como é que os japoneses fazem as continhas lá, que a gente vai morrer de inveja, a gente vai se sentir a pessoa, talvez aí até, assim, como que aquelas crianças têm aquela conexão neural, aquela mente brilhante daquele jeito. É tudo uma questão de treino, a gente só fica bom a partir do momento que a gente treina. E eu espero que você treine bastante a divisão, tá? Na próxima aulinha nossa, nós já vamos ter uma outra grande dica que vai nos ajudar muito a dividir, que são os critérios de divisibilidade. Tudo bem? Isso nos ajuda e muito na hora da divisão. Até a próxima e muito obrigada!